Boa noite! Boa noite, bora para mais um dia de maquiagem na prática. Então, o que eu vou fazer primeiro na pele dela? Vou começar fazendo a higienização. Com minha água micelar, ó, tô usando a água micelar da Cicatricure num lencinho e vou fazer a higienização da pele, esse cuidado que vai ajudar na durabilidade da maquiagem. Aqui poderia ser ou uma água micelar ou um tônico para fazer a limpeza da pele. A água micelar ela é mais suave, então ela é adequada para todo tipo de pele. O tônico eu já indicaria para peles bem oleosas. Então, as peles mais oleosas, o tônico vai ajudar a controlar mais a oleosidade da pele e, consequentemente, melhorar a durabilidade da make. Se você tiver que optar por ter só um produto no seu material, a água micelar vai funcionar muito bem para todos os tipos de pele, tá? Então, ó, fiz a limpeza, não esquece de passar na pálpebra, que também precisa de limpeza para receber todos os produtos que vão aqui. Limpei. Agora eu vou esperar secar. Eu com o meu leque vou esperar secar, porque todo passo de cada produto a pele tem que absorver. E principalmente agora no passo da água micelar, que a água micelar ela é feita para desgrudar sujeira, para remover sujeira, poeira, resto de maquiagem. Ela faz essa limpeza mesmo da pele. Se eu colocar algum produto aqui por cima da água micelar, a água vai continuar fazendo o processo de remoção, de limpeza com este produto. Então ele não vai fixar na pele, a água micelar vai atrapalhar o restante do processo. Então precisa esperar a pele da cliente secar antes de ir para o próximo passo. Por isso que não dá para marcar maquiagem aí com um tempo muito apertado. Sempre bom vocês terem um tempo tranquilo para fazer todos os passos bonitinhos. Ó, adoro acelerar o processo com o leque. Agora eu vou hidratar a pele dela com o Oil Shine da Thalita Barrichello. Esse oil, ele além de hidratar, mas ele não pesa a pele, porque ele é um óleo de fácil absorção, que a pele absorve muito rápido, muito fácil. Ele também ajuda na durabilidade da maquiagem e dá um shine, né? Dá um super brilho pra pele, dá um viço. Na verdade, a pele ela não fica com partículas de brilho, de glitter aparente, mas dá um viço de uma pele muito mais iluminada, hidratada, mesmo com a base mate. E vai ficar o aspecto de mais brilhoso por conta das partículas aqui de brilho, de iluminador. Ó, e mais uma vez vou ajudar aqui a pele a dar uma absorvida. Bom, esse óleo não vai secar muito, né? Porque afinal é um óleo, então não vai secar completamente na pele. Mas a gente dá um tempinho pra pele absorver melhor, pra não colocar um produto em cima do outro sem parar. E a base que eu vou usar
É essa Time Wise 3D da Mary Kay, a cor bege W180. Ó, coloquei a base aqui na plaquetinha e a gente vai espalhar então com a esponjinha. Vou dar batidinha com a esponja. Essa esponja que eu tô usando é da Índice Tóquio. E a base que eu tô usando nela, Mary Kay Bege W180. Nossa, vai chover. Ó, batidinha por todo o rosto, sem arrastar essa base, pra não fazer meleca. O Oil Shine, ele já funcionou como um primer também, como um fixador, um primer, então não passei primer embaixo da base. Como ela também não tem uma pele com poro muito dilatado, não teve a necessidade do primer, só o oil já me ajuda. Mas se for uma cliente de um poro muito dilatado, que tenha realmente a pele extremamente oleosa, daí a gente pode passar o oil para hidratação e passar o primer. Ó, vou vir com mais uma camadinha de base. Olha, acho que começou a chuva, né? Ó, eu venho com a base também esfumando ela aqui debaixo da mandíbula para o pescoço, tá? Sempre coloca aqui pro pescoço, esfumando mesmo. Aqui eu tô passando a esponjinha como se eu estivesse esfregando, que é pra ficar esfumado. Às vezes, ó, dependendo da tonalidade da orelha da cliente, eu passo na orelha, porque às vezes a orelha fica diferente. Aqui ela já tá com brinco, mas geralmente a cliente, quando a gente maquia, tá sem brinco. E se a cliente vai usar um penteado preso, às vezes ela fica com a orelha pálida, com a orelha muito branquinha e o rosto diferente. Então eu sempre dou uma batidinha também na orelha da cliente pra deixar tudo de uma cor parecida. Bom, agora nós vamos pra iluminação, então. Deixa eu colocar aqui o corretivo na plaquetinha, eu já mostro pra vocês. Coloquei aqui na minha plaquinha 2 corretivos líquidos, um pra iluminar e um pra contorno. Os 2 corretivos líquidos são da Mary Kay, o Light Bege pra iluminação e o Light Bronze, ou melhor, o Deep Bronze pro contorno. Então, ó, como ela não tem olheira muito intensa, muito profunda, só um pouquinho da base que eu apliquei e o corretivo da iluminação é suficiente para cobrir aqui qualquer sombreado da olheira leve que ela tem. Se for uma cliente de olheira intensa, daí pode, de repente, passar um corretivo antes da base para fazer a camuflagem e depois a base, depois corretivo iluminador. Vai ficar uma pele deslumbrante. Eu amo fazer pele líquida, tá? Tudo líquido. O contorno, o iluminador, o blush também, blush em creme, ou aqueles blushes líquidos, tipo lip tint, é que eu tô sem nenhum aqui. Mas numa próxima maquiagem a gente traz também essa opção de
de blushes cremosos ou líquidos. Inclusive, quero testar alguns da Vizela. Vizela tá com uns blushes líquidos aí bem legais. Eu já indiquei base da Vizela aqui em lives e agora quero testar mais algumas coisinhas. E aí vou trazendo pra vocês. Ó, esfumei a iluminação com a mesma esponjinha que eu espalhei a base. E ó, só dando batidinha pra esfumar e espalhar esse corretivo da iluminação. Agora vamos pro contorno. O que eu faço com o contorno? Sempre que eu aplico o contorno líquido para facilitar, eu tenho uma técnica de já aplicar o contorno esfumado. Dá pra aplicar o contorno e fazer aqueles riscos no rosto do jeito que a gente vê por aí, mas a forma que facilitou o meu trabalho desde que eu comecei lá como maquiadora iniciante foi já aplicar o contorno líquido esfumado. Como é isso? Vou pegar um pincel aqui, ó, esse é um pincel de blush, mas ele é um pincel mais durinho, mais denso, então eu gosto bastante dele pra aplicar contorno. Vou pegar o meu contorno aqui, ó, assim dá pra ver. Vou pegar o meu contorno líquido que eu coloquei aqui, o corretivo. E ó, eu vou dar batidinha pra esfumar no pincel o produto. Então aqui no pincel o produto já vai vir esfumado. E aí quando eu aplicar no rosto dela, ó, ele já não vai ficar tão marcado. Ele já vai ficar mais suave. E aí, deixa eu mostrar. Eu tenho um lenço aqui do lado, um lenço que fica ali na mesa, como se fosse um apoio, e eu vou tirando o excesso das coisas. Então, ó, eu apliquei no rosto dela, aí achei que tá um pouquinho de excesso. Venho, limpo o excesso no lenço e, ó, vou aplicando no rosto. Venho, limpo o excesso e vou aplicando. Ó, ali, próximo à iluminação, achei que invadiu um pouquinho. Então, eu venho com a minha esponjinha sem produto e só vou apagando aqui, ó, onde eu achei que deu uma invadidinha aqui do contorno pra cima do iluminador. É só ajustar. Como é tudo líquido, dá pra gente fazer tranquilamente essa correção. Se eu estivesse passando um contorno líquido em cima de uma área que eu já passei pó, aí a mancha ia ser garantida e a correção não ia ficar boa. Então, tudo que é líquido, nós usamos no momento que a pele está úmida, que a pele também está molhada de produtos líquidos. Depois que a gente seca a pele, sela com pó, aí é só produto em pó por cima. Não voltamos mais com textura líquida, senão a gente abre a maquiagem, senão a gente mancha. E aí é muito difícil de consertar e ficar bom. Então, faz todo o processo de produtos líquidos, depois vem com todo o processo de produtos em pó. Ó, eu apliquei dando batidinha em cima do osso da maçã e vim esfumando pra baixo. Por que eu não aplico no meio? Que se eu aplicar no meio e esfumar pra baixo, a marca do contorno vai ficar muito nessa parte de baixo aqui, vai parecer que a base tá errada e não vai dar o efeito de contorno. Porque nós temos que escurecer a parte mais protuberante do rosto, pra ela já ficar escura aqui e se unir com a parte de baixo, onde naturalmente causa uma sombra. Então a gente escurece a parte mais protuberante, a parte mais alta aqui desse osso, para fazer o efeito. E agora eu vou aplicar também em toda a raiz do cabelo para causar sombra para essa maquiagem novamente, já que quando a gente aplica a base, por mais que seja o tom correto, a gente tira toda a sombra, toda a luz e sombra do rosto. Então, ó, nesse momento eu venho devolvendo o contorno do rosto natural, o contorno da sombra que tem o nosso rosto. E ó,
Agora eu vou fazer o nariz. Ó, o nariz eu venho desde aqui de cima e passo em cima do osso. Não passo só na lateral do nariz. Para eu ter essa impressão de mais fino, eu preciso passar em cima do osso para que o centro do nariz, o topo do nariz aqui, ele fique com uma marcação fininha. Se eu marcar esse contorno muito para lateral, eu vou deixar aqui o centro do nariz mais largo, porque ele vai estar iluminado com uma parte de iluminação maior. Então eu preciso estreitar esse contorno aqui no nariz. Por isso que eu faço o desenho do contorno um pouquinho acima do osso. E trago para lateral. Porque eu quero estreitar essa parte que vai ficar iluminada aqui do nariz, ok? É isso que dá o efeito de um nariz mais fininho. Quando a pessoa contorna o nariz e põe o contorno só muito aqui do lado, acaba deixando largo o topo do nariz e o efeito não aparece. Pelo contrário, pode deixar o nariz maior do que ele é. Ó, vou dar uma batidinha com a esponjinha só pra esfumar melhor. Eu garanti que não ficou marcado. E eu gosto bastante de fazer a pele toda líquida em creme, porque ela marca menos imperfeição. No caso da Bia, aqui nossa modelo, ela tem uma pele muito boa, mas em clientes, por exemplo, que tem peles com imperfeição, uma pele mais flácida, ou uma pele com marcas, com buraquinhos, com cravinhos, com bolinhas, uma pele de textura mais grossa, o contorno e a iluminação em líquido, tudo em líquido, acaba deixando a textura da pele muito melhor do que o pó, tá? Então eu sempre dou preferência quando a pessoa não tem uma boa textura de pele, ou peles maduras, por exemplo, eu dou preferência para fazer a pele tudo em líquido e depois eu só selo com uma quantidade menor de pó. Peguei um batom vermelho, dei uma sujadinha dele aqui na minha plaquinha. Ó, passei o pincel aqui para dar uma sujadinha. Ah, garota! Olha aí, se não deu uma rosada. Ó, coloquei o batom. É que essa plaquinha transparente não dá pra ver nada, né? Coloquei o batom, ó. Dou uma leve carimbadinha com o pincel. Pra ver que ficou rosado. Acho que não. Ó, e pronto, fizemos uma pele toda líquida aqui, toda cremosa. Ó, isso daqui traz uma durabilidade pra maquiagem que vocês não imaginam. Agora eu vou pro iluminador. Vou usar tudo líquido antes de selar, hein? Vou usar esse iluminador líquido aqui, ó, também da Mary Kay. Ele é um iluminador, ó, de conta-gotas. Aí tá vazio? Quase. Viu, ó? Um iluminador líquido. Coloquei uma gotinha aqui na minha plaquete. Vou pegar um pincel de olho. Vou também esfumar ele aqui, ó. Não vou pegar em excesso. Então, eu vou esfumar, vou tirar o excesso. E aplicar aqui. Deixa eu tirar o excesso um pouco na minha mão. E vou aplicar aqui, ó, com leveza. Como tá tudo líquido, tudo cremoso, esses produtos vão se misturar sem ter problema, sem manchar, desde que eu esteja aplicando também, né, levinho, com a mão leve. Sempre que eu achar que tem muito, tiro o excesso num papel, numa toalha ou na minha mão. Mas em atendimento não é bom ficar com a mão toda suja. Então sempre tem um lenço ou uma toalha para tirar os excessos e limpar pincel.
Quando eu falo que maquiadora tem que ter criatividade, é disso que eu tô falando, sabe? Eu tô sem um produto aqui, o que eu posso fazer pra improvisar a técnica que eu gostaria de fazer com um produto que eu não tenho aqui ou que eu não tenho no meu material? Então, por exemplo, eu vi uma maquiagem que a maquiadora usou blush líquido ou blush em creme e eu não tenho esse produto, o que eu faço? Uso um batom. Eu vi a maquiadora fazendo um delineado colorido e eu não tenho delineador colorido, o que eu faço? Uso um batom para delinear os olhos, uso um batom com um pincel chanfrado. Eu não tenho delineador em gel para fazer o fundo do olho preto antes de colocar a sombra. Usa um batom bem escuro, o batom mais escuro que você tiver. E você vai improvisando dessa forma. Isso é usar a criatividade quando você não tem todos os produtos na mão. Então, deixem a mente aberta, a visão aberta para vocês improvisarem, usarem a criatividade, otimizar os produtos que você tem. Principalmente no início, que a gente não tem dinheiro para comprar tudo que a gente quer, né? Então, soltem a criatividade. Bom, essa pele tá toda construída, então, no líquido. Agora nós vamos selar. Vou começar selando a iluminação. Antes de selar a pele, sempre tiro o excesso ou acúmulo de corretivo ou de base, para não ficar nada marcado e nem envelhecer a minha cliente ou a minha modelo. Vou usar o pó translúcido da Playboy para selar a pele. Esse daqui é a cor 02. E eu uso o pó translúcido porque como eu coloco uma quantidade mais generosa, assim, de pó, o pó translúcido ele é tão fininho que ele não marca, ele não pesa, ele não deixa a maquiagem feia. Então eu costumo usar o pó translúcido para esse momento, mas pode ser um pó compacto também. Aqui eu vou passar bem pouquinho no nariz, que eu já tinha passado iluminador, mas depois a gente vai passar um iluminador em pó também. Ó, uma vez me perguntaram, Jennifer, se eu fiz a pele toda líquida e depois vou jogar pó em cima, por que eu não faço só com pó, então? Tudo que é líquido gruda muito mais na pele, né? O pó, ele é levinho, ele é solto, ele é sedoso, então ele solta da pele. O líquido, quando você põe o líquido na pele e depois sela essa pele com o pó, a durabilidade com certeza é muito maior. E quando você faz com uma pele com líquido, você acaba deixando menos pó na pele. Por mais aqui que, ó, pareça, né, nossa, colocou um monte de pó, mas eu tiro o excesso desse pó e ele não deixa a pele tão marcada. Se eu construo uma pele só no pó, eu acabo usando mais pó e, como eu disse, dependendo da textura da pele da sua cliente, o pó vai acabar evidenciando mais algumas imperfeições. Ó, varri tudo da área dos olhos, eu vou varrer com um pincelzinho menor, porque aquele ali é muito grande, incomoda os olhos. Pronto, selado ali. Agora eu vou selar o contorno com esse bronzer. Vou usar esse bronzer da Mary Kay, mas pode ser qualquer pó mais escuro para selar o contorno. Vocês escolhem a técnica de olho nos stories, mas ganham de brinde uma super técnica de pele, hein? Ó, selada a pele na parte do contorno. E agora eu vou aplicar um pouquinho de blush. Bem pouquinho, porque já caiu também um pouco de pó, um pouco de contorno aqui, já acabou selando. E eu não quero deixar também esse blush tão forte.
Pronto. Agora, o iluminador. Iluminador em pó, estou usando da Anitta, cor 3. Pra fazer aqui, ó, o show da Poderosa. Vira. E agora eu vou dar uma dica top para iluminador, para foto principalmente. Pega o seu iluminador, passa o dedo, ó, peguei bastante produto, vira mais. E sabe aquele pontinho de luz que estoura quando a gente vê a foto no Instagram? Ó. Forço aqui com o dedo um excesso aqui de iluminador. Esse aqui eu falo que é o efeito explodidinho. Ó, abaixa um pouquinho assim. Tá vendo? Esse eu falo que é o efeito explodidinho, o iluminador explodidinho. Eu grudei o iluminador com o dedo, eu apertei mesmo, mas não esfreguei, tá? Eu apertei, depositei e aí vim na bordinha desse iluminador esfumando só pra não ficar marcado, né? Parecendo um carimbo de digital. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, vira pra cá. No nariz. No queixo e no lábio, pra ficar com a boca bem bonita aqui na hora de passar o batom. Um pouquinho aqui no centro da sobrancelha. E a pele está pronta. Vou deixar a modelo dar um close. Olha que lindo. Vira. Show. Enquanto isso, vou passar o fixador. Ó, fixador Fix Beauty da Ana Paula Marçal, pra umedecer essa pele. Pra irmos pros olhos.